Comunicação. Você domina isso? Eu vejo muita gente que inclusive é formada em comunicação e que às vezes não domina essa arte, e é uma das grandes habilidades valorizadas não só na vida como no mercado de trabalho. E parece que tá um pouco em falta, hein, gente? Quando você começa a ir por aí, você lê um pouquinho de coisa na internet e tudo mais, você percebe que as pessoas não estão sabendo se comunicar de uma maneira efetiva e não violenta. Como é que a gente pode exercitar isso na nossa vida e conseguir nos comunicar de uma maneira mais efetiva para ter tudo que a gente deseja, para poder persuadir, para poder dialogar e tantas outras coisas? É sobre isso que eu quero falar para você hoje com 7 dicas práticas. Gente, a comunicação não precisa ser um bicho de 7 cabeças. Muita gente fala assim, eu não sei me comunicar tão bem, eu não sou muito bom com palavras, eu não consigo falar em público, etc. Comunicação não é só sobre isso. Comunicação é um assunto muito amplo. Você pode exercitar a comunicação partindo do princípio de que comunicação é você e o outro. E aí eu quis trazer algumas dicas bem práticas para você, misturando as duas áreas de atuação que eu tenho, que são o jornalismo, né, a comunicação em si, e o coaching, para trazer aí um bem bolado e contribua para que você consiga fazer uma comunicação mais efetiva. Então, posso ir para as dicas? A dica número 1 é você praticar a escuta ativa. Aqui no nosso dia a dia, ela tem a ver com você escutar o outro, não tentando interrompê-lo, você escutar o outro de fato, tentando entender o que ele está querendo dizer, sem querer já colocar seu ponto antes que ele termine. Isso não é uma coisa muito simples, mas é um exercício que vale demais a pena. E dentro da esfera, por exemplo, da internet, é interpretação de texto, gente, essa desconhecida. Você tentar de fato ler e, se for preciso, reler o que está escrito para que você consiga entender, muito antes de comentar, de falar ou de pensar alguma coisa. Você vai ler o que de fato está lá. Então, interpretação de texto, você que está aí no mundo virtual sabe que é um problemaço. Então, vamos contribuir para que haja mais interpretação de texto, relendo tudo aquilo que a gente lê. Vamos nessa? A dica número 2 para se comunicar melhor é pensar antes de falar. Parece um pouco óbvio, mas não é. Talvez você seja daquelas pessoas que saem vomitando tudo que tem vontade de falar, gente. Isso não é comunicação efetiva. É muito melhor você usar essa lindeza que está dentro do seu crânio antes de sair falando. E, gente, isso é mais comum. Quantas vezes você falou coisas que não deveria? Você não pensou antes de falar. A boca, eu costumo dizer, é para ser usada depois do cérebro, né? Não tem problema nenhum disso. E agora eu vou estender que a pontinha dos seus dedos também é para ser usada depois de pensar. Pensa antes de falar e você vai começar a se comunicar melhor. Pode testar isso, depois me conta. Dica número 3 para se comunicar melhor, dê mais daquilo que você quer. Então, se você quer ser tratada ou tratado com gentileza, dê gentileza. Se você quer respeito, dê respeito. Se você quer que as pessoas prestem atenção em você, preste atenção nelas. Por que a pessoa tem que prestar atenção em você se você não está prestando atenção nela, gente? Tudo é uma reciprocidade. Então, olhar nos olhos quando a gente está conversando com alguém, ser receptivo na fala, isso faz muita diferença. Olha, e principalmente no ambiente de trabalho. Muitas vezes no ambiente de trabalho a gente acaba esquecendo de olhar para a cara da pessoa quando ela vem abordar, você continua lá no computador. Gente, isso é uma coisa grosseira. Então o que você espera ter de volta dessa pessoa? Simpatia, fofura, carinho e abracinho? Vamos dar mais do que a gente quer. E a mesma coisa vale para a internet. Então você sai lá comentando tudo que você quer sem pensar que existe uma pessoa do outro lado? Será que isso é legal? Você gostaria que fizessem isso com você? Eu acho que não. Ninguém gosta de ser criticado de uma maneira grosseira. Então pensar um pouquinho nisso te ajuda a treinar a comunicação. Dica número 4 para se comunicar melhor é imitar o comportamento do seu interlocutor. Isso é uma coisa muito esperta, é uma técnica inclusive muito usada pelo pessoal de vendas, é chamada de rapport, que é você tentar imitar um pouco os gestos da outra pessoa, usar os termos que aquela pessoa usa, tentar trazer a sua linguagem para o nível da outra pessoa com a qual você está falando. Isso não significa você perder a sua personalidade, mas tentar agregar alguns elementos que vão se aproximar. Lembrando que os seres humanos, a gente se comunica melhor e simpatiza mais com pessoas que a gente acha mais parecidas com a gente. Então, quando você imita um pouco, você gera essa conexão, a chance da comunicação ser mais efetiva é enorme. E claro que isso vale tanto para a esfera da rede social quanto fora. Então, você pensar um pouco em como essas pessoas se comportam, o que elas fazem, quais são os gestos, os termos que essas pessoas usam, você vai conseguir fazer uma comunicação que funcione muito melhor.
Dica número 5 para melhorar essa comunicação, vamos lá? Eu diria para você ler. Ai, que maravilha, ler e se informar mais. Por que eu bato tanto nessa tecla? Vou te dizer, porque quando você tem mais informação, além de você ter uma chance de agregar mais ao outro, ao mundo e a você mesmo, você consegue realmente ser uma pessoa mais interessante. Você consegue ter uma comunicação que agregue, você tem algo sempre a contribuir nessa comunicação. A comunicação, gente, ela funciona muito bem pelo fato de você ouvir o outro, sem dúvida. Você quer conquistar uma pessoa, você pergunta sobre ela. Essa é uma das grandes verdades sobre a comunicação humana. Mas se você tiver algo a agregar, um conteúdo de verdade, você vai ser muito mais bem percebido ou percebida. Então, quando você lê, você se informa, com fontes seguras, né, gente? Eu sempre bato nessa tecla como boa jornalista que sou. Isso tudo vai fazer com que você seja uma pessoa que tem a agregar ao outro, percebida como uma pessoa mais interessante e que agrega a comunicação na esfera do dia a dia, mas também muito importante isso na internet. Não vamos esquecer disso. Dica número 6. Aceite que você não precisa saber sobre todos os assuntos. Então, fale mais sobre os assuntos que você sabe mais e pergunte mais sobre os que você sabe menos. Às vezes a gente acha, numa arrogância nossa, ou numa tentativa de não se sentir inferiorizado, que a gente precisa falar sobre assuntos que a gente não entende. E aí a gente acaba falando sem pensar. As coisas acabam se misturando, né, as dicas anteriores. Então é muito melhor, fala desses assuntos que você entende, mesmo se forem poucos assuntos que você entende. E você pode perguntar mais sobre os assuntos que você não entende. Parece muito simples essa lógica, mas isso ajuda demais na comunicação, porque você trava a comunicação quando você tenta dizer que você sabe tudo. Eu já vi muita gente fingir que sabe sobre algum assunto só para não fazer pergunta e não pegar mal. Isso é péssimo, você perde uma oportunidade preciosa de aprender um pouco mais e, além de tudo, você pode ficar ali, ó, se enganando outra pessoa. Isso não é bom do ponto de vista da comunicação. Então, se você não sabe sobre um tema, pergunte, questione educadamente, de maneira genuína. Não tem nada de feio em perguntar. Por favor, perguntar é uma coisa ótima, significa que você quer crescer. E sobre os assuntos que você entende, você pode falar um pouco mais e com propriedade. E por fim, a dica número 7 para você ter uma comunicação melhor no trabalho, na vida privada, na internet, é o seguinte: se você não tiver algo construtivo a dizer, não diga, o silêncio comunica. Você já pensou nisso? O silêncio é uma maneira muito efetiva de se comunicar também. Assim como o seu gestual comunica, a sua face comunica. A gente consegue ler, gente, microexpressões faciais. Tudo isso comunica bastante para o outro. E nós, seres humanos, temos a capacidade de ler essa linguagem, a linguagem do rosto, mesmo em silêncio. Então, se você não tiver nada a agregar em termos de palavras, não as diga. As palavras importam, eu sempre digo isso. O discurso importa, o que está sendo dito tem poder. Muitas vezes a gente acha, não, mas eu só falei isso, eu não penso. Ué, mas se você falou, né? Então, as palavras têm poder. As palavras podem ferir, as palavras podem alegrar, elas podem consolar. Então as palavras, elas são, vamos dizer assim, uma ferramenta muito poderosa. Vale a pena você saber usar essa ferramenta da melhor maneira. Na dúvida, não tenho nada construtivo a acrescentar aqui, você pode se calar, né, se abster, sabendo que isso também é uma escolha. Eu sempre digo, é uma escolha você dizer ou não dizer, se posicionar ou não se posicionar. E tudo isso vale no seu dia a dia, nas pequenas coisas e também nas grandes coisas. Eu vou dizer alguma coisa, eu tenho algo construtivo a agregar aqui, ou vale a pena eu me recolher e me calar e aí sim, usar as outras regras que eu falei antes, pensar um pouco mais, elaborar, tentar interpretar o que está sendo dito para eu poder agregar sobre os temas dos quais eu entendo, né, os temas que eu domino. O que eu tô querendo dizer para você, na verdade, é para você praticar um pouco da tal da empatia, porque isso vai te ajudar a se comunicar melhor. Lembrando que comunicação é sobre você, mas também sobre o outro. É sobre o outro, gente. Se o outro não entende a sua mensagem, talvez você não tenha comunicado tão bem. Então escolhe muito bem o que falar, pensa antes de falar, interpreta o texto, escuta as pessoas, olha no olho, seja genuíno, seja educado, dê mais daquilo que você quer e a sua comunicação vai melhorar. Espero ver vocês aplicando essas técnicas para me dar o feedback e entender. Tudo isso aqui que eu tô falando funciona muito bem para aquela história do branding pessoal que eu trabalho, né? Como você faz a gestão da sua marca. Sem uma boa comunicação, a gestão da sua marca acaba falhando. E isso vale para você que quer vender produtos e serviços pela internet. Você sabe que eu tenho um curso online sobre isso e falo sobre esses temas não só aqui, mas também nas minhas outras redes sociais, tá tudo aparecendo na sua tela. E por favor, vem me seguir pra gente bater mais papo com conteúdo, usando o cérebro, usando todos esses instrumentos que eu ensinei pra você hoje. E a gente se encontra por aqui na próxima semana, tudo bem? Pode ser assim pra você? Muitos beijos!